galera, eu sou a professora Silvia, professora de matemática aqui do canal Super Matemática. Se você também quiser me procurar nas minhas redes sociais, tenho o Instagram, Super Matemática _ e meu Facebook. Eu vou deixar os links aqui para vocês possam lá me seguir, para ver dicas, desafios, os stories falando do meu dia a dia, tá? Então, bora lá começar a aula. A aula de hoje é sobre fundamentos da lógica, um assunto muito pedido, porque cai bastante em concurso público, e eu resolvi fazer essa aula para vocês, tá bom? Bora lá começar? Bom, o conceito mais elementar, que deve ser o primeiro a ser estudado na lógica, é proposição. E nós vamos estudar agora, tá? O que é uma proposição, gente? Trata-se de uma sentença declarativa que será expressa por meio de palavras ou de símbolos. Toda proposição, ela exprime um juízo, um valor lógico, seja verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Então, a proposição, ela é uma sentença declarativa. Ela nos dá uma informação completa. Nós podemos associar a proposição, a sentença, que de fato é uma proposição, a uma oração, tá? Uma frase, ela tem que dar uma informação pra gente, mas é uma oração. E toda oração, ela tem sujeito e tem predicado. E um predicado, ela sempre inicia com o quê? Com um verbo. E uma oração tem que ter pelo menos um verbo para ser considerada oração. Então, a proposição é da mesma forma. Tem que possuir um verbo, tem que nos propor uma ideia, tem que nos dar uma informação completa, e tem que possuir pelo menos um verbo, e aí nós vamos dizer se aquela sentença ela é ou não proposição. E uma valoração lógica, verdadeira ou falsa, tá? Vamos ver alguns exemplos. Bom, olha os exemplos que eu trouxe aí para vocês. Antes dos exemplos, eu coloquei aqui de forma bem resumida para vocês o que é uma proposição, tá? Sentença com uma informação completa, propor uma ideia, possuir verbo. Exemplo: o computador é uma máquina. Isso é verdadeiro? Você sabe que o computador é uma máquina? Tem uma informação completa, possui verbo, então aqui é uma proposição, tá? O segundo exemplo: o ano não tem 12 meses. Valoração lógica falsa. Porque você sabe, você vai dizer, professora, já que isso não é verdade, isso aí não pode ser proposição. E não é bem assim. Proposição, ela pode ter um valor lógico verdadeiro ou falso, tá? O ano não tem 12 meses, nos dá uma informação, tem verbo, o verbo ter, então ela é uma proposição, mesmo ela sendo falsa, mesmo nos dando uma informação falsa, tá? O terceiro exemplo nos dá um símbolo. Lembra, voltando aí um slide, se você quiser tirar sua dúvida, eu mostrei para vocês que a proposição é uma sentença declarativa que pode ser expressa tanto através de palavras quanto através dos símbolos. E os símbolos que ele fala é a linguagem matemática. A linguagem matemática ela é dada através de símbolos. O maior, o menor, o igual. Só que a forma que a gente lê, ela é expressa, a forma falada, né, na língua portuguesa. Então, como é que eu leio isso aqui? Que 10 é maior que 100. É uma informação que está sendo dada através do símbolo da linguagem matemática. Então, aqui é sim uma proposição. Então, se vocês verem símbolos, uma informação através de símbolos numa questão, não vá considerando que ali não é uma proposição, tá? Porque pode ser sim uma proposição. E aí, você analisando, você marca. Aqui é uma informação, é falso, porque 10 é menor, não maior, mas é uma proposição, tá? Só de valor lógico falso. Alguns elefantes voam.
Isso não é verdade. Isso é falso. Mas é uma proposição, porque nos está dando uma informação completa, tem verbo, então é proposição. Próximo. Cuidado com as pegadinhas. Essas pegadinhas que as questões cobram. Porque vocês veem lá uma lista de sentenças e aí pode passar batido, se confundir, dizer o que tudo é proposição, mas não é. Mas quando é que não vai ser proposição? Porque eu disse a vocês, proposição tem que ter uma informação completa, tem que possuir verbo. Mas tem sentenças que não são proposição, não são proposições. Exemplo, as sentenças exclamativas. Sentenças exclamativas tipo bom dia, boa tarde, caramba, quão linda essa moça. Está demonstrando uma reação da pessoa. Não nos está dando uma informação, então não pode ser proposição. Sentenças interrogativas, perguntas diretas, vai logo perguntando, isso também não vai ser proposição. Qual é o seu nome? O jogo foi de quanto? Pergunta direta não vai ser sentenças interrogativas não são proposições. Sentenças imperativas também não são, porque está fazendo uma ordem, está dando uma ordem, está fazendo um pedido. Estude mais, leia aquele livro. Então, uma ordem também não vai ser proposição, tá? Lembre-se que uma sentença que é considerada proposição, elas nos tem que dar uma ideia, nos tem que dar uma informação, tá? Paradoxos. Paradoxos, tem que ter muito cuidado com essa pegadinha. Confunde. Paradoxo é quando ele pode ser verdadeiro, aquela sentença pode ser verdadeira ou falsa. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Pode ser verdadeiro, pode ser falso isso. Essa frase é uma mentira. Isso pode ser verdadeiro, isso pode ser falso. Então, isso não é uma proposição, porque para ser proposição, ou vai ser verdadeira, ou vai ser falsa. E não as duas ao mesmo tempo. E para finalizar essa parte das pegadinhas, as sentenças abertas. Sentença aberta. Quais são as características? Ela confunde muito a gente, porque ela nos dá uma informação, ela possui verbo, mas não vai ser uma proposição. Como assim, professora? Tem que ter muito cuidado, porque a informação, o que ela nos diz é vago, é incompleto. Por exemplo, em sentença que foi expressa através de palavras, né, como português. Ele tem a utilização de pronomes ele, ela, aquele, aquela. Por exemplo, ele é bonito, mas não nos informa ele quem, tá vago. Ele é o juiz do TRT da 5ª região, tá? Ele quem? Tem que nos informar. Quando foi expressa através dos símbolos matemáticos, que também tem sentenças matemáticas que não vão ser proposições, tem que ter bastante cuidado. Mas é bem mais fácil de identificar. X, Y, quando tiver as letras, quando vocês perceberem as variáveis. Tá lá a variável, gente, pode marcar aqui, não vai ser proposição. X mais 3 é igual a 9. Quem é X? Eu não sei, tá me informando. Se tiver 6 mais 3 igual a 9, tudo bem. Era informação completíssima. A outra, a cidade Y é mais populosa do Brasil. Que cidade? Não existe cidade Y. Tem que me dar a informação completa. Em 2004, foram registradas 800 mais Z acidentes de trânsito em São Paulo. Também não é proposição, certo? Vamos para as questões, né? Porque a gente vai treinando questões retiradas de provas de concurso, tá? Nessa primeira questão, a gente vai analisar essas 5 sentenças e vai dizer se é correto afirmar que na relação dada são proposições apenas os itens de números. Então vamos analisar. Número 1. O Brasil é o país do futuro. Tem verbo nessa sentença, nos dá uma informação, então aqui é proposição. Por que João não estuda? Olha aqui a perguntinha, interrogação, frases interrogativas não são proposições.
Aqui a gente marca que não é uma proposição. Quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? É uma pergunta. Se é uma pergunta, não vai ser proposição. Preste atenção ao edital. Gente, preste atenção já é uma ordem, né? Tá mandando a pessoa fazer algo. E aqui tem um sinal de exclamação. Frases exclamativas não são proposições. Silvia vai ao teatro. Isso é verdade. Silvia vai ao teatro. Nos diz quem é, nos dá a informação completa. Tem o verbo, então 5 é proposição. Quais são os itens? 1 e 5, letra A. Próxima questão. Pronto. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Primeira, que belo dia. Que belo dia é frase exclamativa que não vai ser proposição. A questão quer saber a frase que não possui essa característica em comum, tá? Um excelente livro de raciocínio lógico. Um excelente livro. A gente já procura logo, cadê o verbo? Não tem verbo nessa frase. Então nem olho mais, porque para ser proposição tem que possuir pelo menos um verbo, né? Um ou mais. Então aqui não vai ser proposição. O jogo terminou empatado? É uma pergunta. Frases interrogativas não são proposições. Então já marco aqui. Existe vida em outros planetas do universo? Vamos dizer que eu fiquei na dúvida nesse. Aí eu vou para o outro. Escreva uma poesia. Se está dando uma ordem, escreva. Se dá uma ordem, não é proposição. Então, o gabarito correto. A frase que não possui a característica comum às outras 4 é a 4, letra D. Certo? Viu, gente? Viu como é fácil? São questões fáceis. São, assim, essa questão aí, gente, esse assunto, fundamentos da lógica, assim, uma questão ganha na prova de concurso. Se você prestar atenção, esse tipo de questão você não pode perder, tá? Prestem muita atenção. Próxima. Sabe-se que as sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, tá? E predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. É correto afirmar que na relação dada são sentenças apenas os itens de números. Então vamos lá. Vamos analisar esses itens. Primeiro item, 3 mais 9 é igual a 12. Olha, a informação está completíssima. Eu sei que 3 mais 9 é igual a 12. Então, e mesmo se não fosse, seria uma proposição. Então, o número 1 é proposição. 2. Pelé é brasileiro. Pelé, né, tá informando quem é, tá dizendo que ele é brasileiro, tem verbo, então é proposição. O jogador de futebol. O jogador de futebol, tá faltando alguma coisa aí, né? Você sente que a informação tá incompleta? O jogador de futebol, quem? Nem tem verbo aí. Então, não é proposição, o número 3. 4. A idade de Maria. Não nos diz qual a idade, não tem verbo. Perceberam? Então, aqui não vai ser proposição. O 5. A metade de um número. Que número? É como se a gente colocasse um X. A metade de um número não vai ser sentença, vai ser expressão. Então, não é proposição isso aí, tá? O triplo de 15 é maior do que 10. O triplo de 15 é 3 vezes 15, é maior que 10. É verdadeiro? Então, isso é uma proposição, isso é uma sentença. Pronto. Quais são sentenças aqui? 1, 2 e 6. Letra A é o gabarito correto. Próxima. Uma proposição é uma sentença que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, tá? A gente já viu que ela pode ter valoração verdadeira ou falsa.
As duas ao mesmo tempo, paradoxo não. Primeira sentença, primeiro item aí. A sentença, o feijão é um alimento rico em proteínas, é uma proposição. O feijão é um alimento rico. Isso aí, gente, se você está dando informação, tem verbo, né? O é. Então, ele está dizendo que é uma proposição, isso aqui eu vou julgar como verdadeiro. A frase: por que Maria não come carne vermelha? Não é uma proposição. Isso é verdade. Por que, professora? Porque nós temos aqui uma pergunta e frases interrogativas não são proposições. Tá? Vamos para a próxima questão. Pronto. Nós temos aqui 4 itens para analisar. E a questão diz: nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças acima, apenas uma delas não é uma proposição. Então, vamos analisar. Primeiro item. Qual é o nome pelo qual é conhecido o Ministério das Relações Exteriores? Aqui é uma pergunta. Se é uma pergunta, eu já sei que isso aqui não é proposição. Marca aí. Segundo item. O Palácio Itamaraty, em Brasília, é uma bela construção do século XIX. Ele está dando informação. O Palácio Itamaraty, em Brasília, é uma bela construção, gente. Tem verbo, é uma informação completa. Aqui é sim proposição, tá? 3. As quantidades de embaixadas e consulados gerais que o Itamaraty possui são respectivamente X e Y. X e Y. Que quantidades? Ele não está me dando uma informação completa, isso está vago. Não é proposição. Aqui, gente, a gente já matou a questão. A questão da CESP, tá? 2008, se eu não me engano. Ele está dizendo, é correto afirmar que entre essas sentenças, apenas uma delas não é uma proposição? Não, nós temos duas aí. Então, isso aqui é falso. Falso, gente. E é isso, gente. É analisar as questões. É você, com cuidado, ver qual a sentença que é verdadeira, qual a sentença que é falsa. É ver se está dentro das características de uma proposição, tá? Se você tiver dúvida da aula, qualquer pergunta, vocês podem fazer, tá? Pode me deixar aqui embaixo, eu vou responder para vocês, tá? Não esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, dê uma curtida aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Eu vou ficar muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Esperem a próxima aula, que vai ser sobre os princípios da lógica e os operadores, tá bom? Muito obrigada e até mais!